Estudos apontam que você toma cerca de 35 mil decisões todos os dias. Agora, se você é empresário, isso se torna muito mais difícil, porque as suas decisões elas podem impactar a sua vida, a vida dos seus clientes e também de todo o seu time. Só que tomar decisão não é tão difícil. O mais difícil é você assumir as consequências da decisão tomada. E se você é empresário, eu entendo o desafio que você passa todo dia. Eu também estou há mais de 10 anos empreendendo e todo dia eu preciso tomar decisões que podem mudar a minha trajetória. E nesse vídeo eu vou contar de um processo que eu reverti uma decisão que mudaria completamente a minha vida e da nossa equipe. Então fica até o final que eu vou contar um pouquinho dessa história e como você também pode reverter decisões dentro da sua empresa. Eu me chamo Pedro Muschitz e sou o fundador da Wiggle Governance, uma empresa de consultoria em governança e sucessão e gestão de negócios. Se você quer saber um pouquinho mais sobre nós, segue aqui as nossas redes sociais. E se você está nesse canal, se inscreve, dá um like e ativa o sininho para mais vídeos como esse. Como empresário, eu já tive que tomar diversas decisões extremamente complexas, como no período que eu fui morar para fora do país e tocar a empresa totalmente à distância, momentos que eu tive que contratar profissionais que seriam responsáveis chaves do destino da nossa organização, mas de todas as decisões, uma delas foi extremamente desgastante, que era sobre um processo de fusão ou da venda da nossa empresa. E talvez você já deve ter passado por isso, ou sonha em um dia vender o seu negócio e colocar uma boa quantia no seu bolso. Só que não se trata só sobre dinheiro, se trata do destino da sua vida e das pessoas que entraram nesse barco junto com você. E eu quero te dizer uma coisa, o que interferiu em todo esse processo e favoreceu eu escolher o caminho correto foi ter uma base de governança corporativa e também um conselho instituído na nossa empresa. E se você não sabe o que é governança corporativa nem o que é conselho, fica tranquilo. Aqui na tela, a gente está colocando um QR Code para você responder um diagnóstico e você vai receber uma pontuação e vai entender o que é a tal da governança e como que ela pode ajudar a melhorar o destino da sua empresa. Nós vamos avaliar como está o nível de gestão de pessoas, de recursos, destinos e combinados e como através da governança você pode ter muito mais sucesso empresarial. E da mesma forma que esse diagnóstico pode te ajudar, isso me ajudou demais na época. Há alguns anos nós entendemos que precisávamos ter um conselho de administração formado, que era profissionais com mais experiência que a gente para dizer caminhos que a gente precisava trilhar. Mas a gente nunca tem a resposta correta. Nem sempre os nossos conselheiros vão ter o destino e vão ser um oráculo, né? O oráculo do Matrix, que tinha todas as respostas. I can see why she likes you. Who? Not too bright, though. Take a cookie. I promise, by the time you're done eating it, What was said was for you, and for you alone. Um conselheiro, ele não vai ter toda a sua vida numa bola de cristal, mas ele vai poder te orientar com base na experiência e vivência dele. E quando a gente estava passando por esse processo de M&A, nós estávamos muito tensos, porque poderia ser uma oportunidade na nossa vida, e na nossa, quando eu digo dos sócios, de colocar uma boa quantia no bolso, mas poderia ser um grande erro. E a gente poderia estar abortando um grande projeto e um grande sonho. Agora, como é que eu poderia ter essa decisão na palma da mão e confiança para decidi-la e tomar o caminho correto? Eu precisava justamente de dados e de números. E por eu não ter tanta experiência na minha trajetória naquele momento de negociações próprias, porque eu já tinha muita vivência em vendendo e negociando empresas dos outros, mas quando acontece com você, é outro cenário. A gente acaba tendo as emoções que a gente não tem quando é uma empresa do próximo. E naquele momento, o nosso conselheiro ele foi muito assertivo, onde ele foi nos conduzindo e dizendo: agora a fase é de negociar, entender cultura. Depois vai ser a fase de entender valores, projeções e sinergia. Depois vamos assinar um documento de intenção, de oferta de venda não circulante. E depois será um processo de auditoria e, por fim, teremos que assinar ou desistir do processo. E quantos empresários eu vejo que, por não saber esse processo, desistem ou se comprometem com coisas que não deveriam no tempo errado das coisas. Hoje mesmo eu estava vindo para cá fazer uma gravação
e alinhando com um amigo meu o processo de venda da empresa dele. E ele já estava pensando já em trazer alguns valores na mesa e negociar. Só que o que a gente decidiu? No processo que a gente precisa ainda trilhar e percorrer até a assinatura do contrato, a gente não precisava abrir certos números e poderia talvez até exigir algumas coisas a mais. Esse é um processo de vendas, mas que não deixa de ser um processo decisório, onde vai determinar o recurso e o destino e o caminho que você vai trilhar. Então, se você quer saber como é que a gente reverteu esse processo, como você também pode, na sua empresa, tomar decisões mais seguras, veja aqui na tela esse material que eu preparei para você. Esse gráfico é um gráfico que vou dar os créditos para a Escola Conquer, para o Joseph Puendel, que palestraram recentemente no lançamento do livro deles. E olha que interessante o que eles construíram. No eixo X tem as informações e no eixo Y o grau de reversibilidade. O que significa isso? Quando nós não temos informações suficientes e existe uma decisão que ela é irreversível, o que eu preciso fazer? Eu preciso esperar, eu preciso ter mais dados, eu preciso me preparar para isso e não sair sendo uma pessoa afobada e ansiosa para decidir algo. E esse eu vou chamar do Q1, o quadrante 1. Se você tem pouca informação e a decisão é irreversível, não tome essa decisão. Você pode se arrepender amargamente daquilo que você fizer. Hoje mesmo eu estava com meu sogro contando um projeto pessoal, uma história, e ele falou assim: filhão, só toma uma decisão. Não cometa o mesmo erro que eu cometi no passado. Siga esse caminho e faça isso e isso. Então, quando a gente consulta conselheiros experientes, fica muito claro e visível que o preço a ser pago se a gente errar vai ser alto. Por isso, respira. Faz aquela técnica de colocar a decisão que você ia ter num papel, põe num copo plástico com água, põe no congelador e aí deixa ali 1-2 dias, depois você tira o papel, tira o copo plástico congelado, espera derreter e fica olhando aquele papel derreter ali e a água derreter toda e você espera para você esfriar a cabeça. São técnicas que eu falo inclusive para minha esposa quando ela quer comprar algo, né, Gi? A gente fala, vai lá, põe no copinho. Mas é lógico que ela não faz, né? Ela me xinga, mas tudo bem. Quanto mais braba, mais linda você fica. Q2. Se você agora tem muita informação e a decisão é irreversível, o que você precisa fazer? Tomar cuidado e pensar muito bem, consultar especialistas e negociar como você poder reverter isso. Igual num processo de venda de empresa. Se você queima as etapas e você faz compromissos da sua palavra, que você vai ter que cumprir depois lá na frente, toma cuidado. Porque ou você vai descumprir e vai ficar mal falado no mercado, ou você poderia ter tido um documento ou especialistas te apoiando a colocar coisas que te beneficiariam ou te protegeriam. Por exemplo, se a negociação da empresa não der certo, como é que você desiste? Se tem multa, quanto que é a multa? Qual o momento para fazer isso? Então, quando você não tem toda a informação, você até tem alguns dados, mas ela vai ser arriscada, coloca mais critérios, coloca mais pontos que podem te proteger. E para isso, conselheiros e advogados estão aí à disposição. Agora, o Q3 é, se você tem pouca informação e a decisão é reversível, eu vou dizer o seguinte, é uma situação fácil, prática de decidir, vá lá e decida, não procrastine, ou haja rápido, né? Inclusive tem aquela dica que é assim, se eu posso fazer algo em 2 minutos, eu vou lá e faço. Se passa de 2 minutos, eu anoto para fazer depois. E aí eu tiro um período e um bloco de tempo para tomar as decisões ou direcionar a equipe ou o time naquelas coisas que precisam ser feitas. Então isso é muito simples. E o Q4 é, se você tem muita informação e a decisão é reversível completamente, então você está no cenário mais fácil do mundo. Talvez você não precisaria nem se preocupar com isso. Poderia já ter decidido ou até delegado essas coisas do seu dia a dia. Lembra lá, se você toma cerca de 35 mil decisões, quando você é um líder que você tem uma alta carga de responsabilidade, quanto mais você delega, mais você está livre para as decisões complexas que você vai ter que só você assumir a responsabilidade. Beleza? Então essa é a dica. Grava esse quadrante, tira uma foto, compartilha com seus amigos, porque isso pode mudar o destino da sua empresa. Isso não somente numa negociação ou numa venda, mas também seja numa contratação, como eu já falei, seja às vezes numa parceria e um fechamento de contrato com um cliente, você pode estabelecer esses critérios e tudo isso pode mudar o rumo e a trajetória da sua empresa e dos seus negócios por completo. E para você dar início na prática na sua empresa sobre tudo isso que eu comentei,
Então compartilhe esse vídeo com o seu time e aí faça um método Kombucha. Anota aí, ó. Procura o livro Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Esse livro aqui, eu não vou nem indicar para você ler, porque poucas pessoas conseguiram ler. Ele é dessa grossura aqui, ó, é uma bíblia. Porque ele venceu o prêmio o prêmio Nobel de Economia falando sobre esse tema, tá? Mas o que acontece? Você vai lá no Resumo Cash e procura o resumo do livro e já vai ajudar demais, tá? O seu time a começar a entender os princípios dessa forma de pensar. Que nem sempre você tem que agir rápido, pensar rápido e decidir rápido. Tem momentos que vai ser melhor para você e para o teu time pensar devagar, tomar uma decisão lenta, mas não de forma de procrastinar porque você é inseguro, mas porque você ainda não tem as informações e não é prioridade tomar aquela decisão. Então, como é que eu faço isso na prática com o nosso time da empresa? Quando a gente tem as reuniões de conselho, uma vez por mês, a gente vai analisar como está indo cada setor. Setor de crescimento, marketing, comercial, operação, produto, finanças e pessoas. E aí cada responsável, cada sócio responsável apresenta os seus dados, seus indicadores, e se ainda não tem, ele comenta e fala, ó, pessoal, esse é um tema relevante para a gente decidir, é importante? Caso seja, ele diz, eu estou comprometido então a, até mês que vem, trazer todos os dados necessários para uma tomada de decisão. E aí, acabando essa reunião de conselho, esse sócio, esse líder, ele vai então se reunir com o seu time, definir os indicadores que precisam ser levantados e acompanhá-los semanalmente. Seja indicadores, vamos lá, de marketing, quantos leads, do crescimento da empresa, de vendas, seja de produto, de satisfação dos clientes. E a partir dessas reuniões, não haverá apenas um dado fixo, mas haverá uma sequência de dados mostrando essa evolução para então, na próxima reunião de conselho, ser tomada essa decisão. Então essa é uma dica prática, simples, que você pode exercer e eu garanto que você vai ter muito mais confiança e assertividade em todo o processo decisório, porque uma empresa conduzida por estratégias, ela nada mais é que o processo de decisão dentro de uma cultura e de um caminho que vocês querem trilhar e chegar. Então, se você chegou até aqui, novamente reforço, vai aqui na descrição do vídeo, responde o diagnóstico de governança, descubra como a sua empresa está sendo gerenciada, o que ela precisa melhorar, como que ela pode melhorar. Tem dicas fantásticas ali nesse link. Você vai receber um e-mail e poderá também marcar uma reunião com o meu time para falar sobre isso. E é isso, pessoal. Me despeço de vocês aqui agora e nos vemos então no próximo vídeo. Valeu!